Olá, meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handouts de Linguística. Hoje a gente vai falar do segundo capítulo do livro Understanding Minimalism, que se chama Some Architectural Issues in a Minimalism Setting. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz para o primeiro capítulo, é só clicar no izinho que aparece aqui em cima. O objetivo desse capítulo vai ser motivar por que a gente não precisa da estrutura superficial e da estrutura profunda como níveis de representação em nossa gramática. Esse capítulo ele é dividido em 4 sessões. A primeira traz uma introdução, a segunda traz as principais características de GB, a terceira vai falar por que a gente não precisa de uma estrutura profunda e de uma estrutura superficial, e a quarta vai trazer as conclusões do capítulo. Os autores vão explicar por que eles estão assumindo GB como ponto de partida. Eles vão falar, olha, primeiramente, GB é um modelo de gramática muito bem sucedido. E além do mais, ele é um modelo mais bem trabalhado dentro da teoria de princípios e parâmetros. A segunda sessão vai explicar algumas das características de GB. Então, o GB trabalha com um modelo de gramática conhecido como modelo T, por causa da maneira que a gramática interage com as interfaces. Então, como que ele funciona? Começamos então por DS, que é a abreviação de Deep Structure ou estrutura profunda. Esse seria o nível pré algumas operações sintáticas, como o movimento. Por exemplo, tomemos a sentença a maçã foi comida. A maçã, ela recebe o papel temático dela como complemento do verbo, mas quando a gente fala, ela aparece na posição de sujeito. Como que a GB explica isso? Eles vão falar que na estrutura profunda, essa maçã está lá, na posição de complemento, e ela se move para essa posição de sujeito na estrutura superficial. Por isso que a gente ouve ela num lugar, mas ela recebe seu papel temático em outra. Como vimos, a estrutura superficial é o nível de representação que temos após algumas operações sintáticas. A partir desse nível vai ocorrer uma bifurcação. Ele vai mandar a estrutura para o componente fonológico para gerar uma forma, um som, e também para o componente semântico para gerar um significado, atribuir um significado a essa estrutura. Como vocês podem ver, isso formaria um T invertido. Por esse motivo que a gente chama isso de modelo T. Vários módulos da gramática são definidos em relação à estrutura profunda e à estrutura superficial. Por exemplo, a gente viu que o papel temático ele vai ser checado na estrutura profunda. Já caso, por exemplo, vai ser checado na estrutura superficial. Então, diversas características gramaticais em GB são definidas em relação a essas duas estruturas. Os autores nos convidam a repensar sobre as motivações para a estrutura superficial e tentam elaborar maneiras de reexplicar os mesmos fenômenos, porém sem utilizar o conceito de estrutura superficial. Um dos primeiros fenômenos que eles apresentam é o fenômeno do caso. Então a gente viu, pegando como exemplo a sentença do começo do vídeo, que é a maçã foi comida, que esse elemento a maçã na estrutura profunda, ele estaria lá na posição de complemento, que é onde ele recebe seu papel temático. Ou seja, o caso não é atribuído ali, porque esse elemento ele precisa se mover para receber caso. Por esse motivo, assinalamento de caso não está na estrutura profunda. No entanto, assinalamento de caso também não pode ocorrer em PF, uma vez que caso ele tem reflexos fonológicos. Por exemplo, o pronome eu, que está no caso nominativo, e o pronome me, que está no caso acusativo. Por esse motivo, o caso ele deve ser assinalado a um elemento antes da estrutura ser enviada para o componente fonológico, para que ela dê a forma certa. Se caso não está em PF e caso não está em DS, então a gente precisa de um nível de representação intermediário para assinalar caso. Esse nível seria a estrutura superficial. Os autores mostram que é possível eliminar esse conceito de estrutura superficial se substituirmos o conceito de assinalamento de caso por checagem de caso. Qual seria a diferença? No assinalamento, o item entra na derivação sem caso nenhum e ele recebe esse caso. E aí você vai falar, ele vai receber esse caso lá na estrutura superficial. Já se a gente falar de checagem de caso, o item ele já entraria na derivação com o caso dele e ele só precisaria checar esse caso na posição correta. Então, se ele está na posição correta, ele checa esse caso, ele não recebe dessa posição, ele só checa. Se você assumir isso,
você não precisa de um nível no qual esse caso é atribuído. Por esse motivo, a gente não precisa falar que existe um nível de representação, que é a estrutura superficial no qual o caso é checado. Outro caso em que a estrutura superficial era empregada com fins explicativos era, por exemplo, observe uma sentença como a Maria comprou um carro. Então, o carro, que é objeto, ele está lá na posição de complemento depois do verbo. Se você fizer uma pergunta, você pode falar o que a Maria comprou, ou seja, ele aparece agora esse o que no começo da sentença. Então, o que a gente assume? Que aqui houve um movimento aberto no qual na estrutura profunda ele estava lá no complemento do verbo e ele vai para a posição inicial da sentença, que seria a estrutura superficial. Depois, isso é mandado para o componente fonológico, que vai pronunciar ele lá na posição inicial, porque é assim que ela recebeu essa estrutura. Porém, isso não ocorre em todas as línguas. O chinês, por exemplo, você não faz uma pergunta falando esse o que no começo. Você teria que falar, por exemplo, Maria comprou o que, com o que na posição de complemento. O que GB vai falar é que em uma você tem um movimento aberto, ou seja, esse movimento ocorre entre DS e SS, e aí, como esse movimento está na estrutura que PF recebeu, então PF vai pronunciar um movimento. Ou existem movimentos cobertos, que são movimentos entre SS e LF. Esse movimento, como PF não tem acesso, é um movimento que ocorre, porém ele não é pronunciado. Então, a gente pode ver como que a estrutura superficial pode nos ajudar a explicar a variação linguística, porque a partir dela a gente pode definir dois movimentos, um aberto e um coberto, e a gente fala que as línguas, elas basicamente têm uma estrutura semelhante, por exemplo, tanto o português quanto o chinês, o elemento se move, a diferença é que no português ele se move no componente aberto, e aí você ouve, tem um reflexo fonológico, enquanto no chinês se move no componente coberto, e aí não tem um reflexo fonológico e você não ouve. Como explicar a variação linguística sem recorrer ao conceito de estrutura superficial? Os autores apresentam uma proposta segundo a qual existem traços de duas naturezas. O traço ele pode ser forte, e isso significa que ele não pode ser enviado para PF, porque PF ela não vai conseguir ler esse traço forte. Então, o movimento ele ocorre antes da estrutura ser enviada para PF. E tem também os traços fracos, que também vão ocasionar no movimento, porém, os traços fracos eles só vão gerar esse movimento em LF, ou seja, a PF não vai receber uma estrutura no qual o movimento ocorreu. Mas por que o traço fraco ele só é checado quando já teve esse spell out? Segundo essa proposta, existe um princípio que se chama procrastinate, que vai falar que o traço ele só é checado quando necessário. Então, como o traço forte ele precisa ser checado antes do spell out, ele vai ser checado antes do spell out. Enquanto que, se ele não precisa ser checado aí, ele só vai ser checado depois. A partir desses conceitos de traço forte, traço fraco, spell out, eles conseguem fornecer a mesma explicação para os fenômenos do português e do chinês, porém sem recorrer a um nível de representação na gramática que é a estrutura superficial. E aí, em relação à estrutura profunda, como que os autores argumentam que esse nível não é necessário? Primeiro eles vão falar que a operação merge vai dar conta da recursividade, ou seja, merge é uma operação que a gente pode traduzir como junte. Então ele vai pegar alguma coisa como o verbo viu Maria e vai juntar e vai formar alguma coisa como viu Maria. Depois vai ter outro merge que vai juntar com João. Então, depois desse outro merge, você vai ter alguma coisa como o João viu Maria. Então, você percebe que você tem uma recursividade através dessa operação merge. Então, a operação merge, por si só, já consegue explicar a recursividade linguística e a noção de estrutura profunda pode ser dispensada. A estrutura profunda, ela também vai ser necessária quando a gente trabalha com estruturas de controle e estruturas de alçamento. Qual que é a diferença? Estruturas de controle são estruturas no qual o sujeito, a gente tem uma sentença principal e uma subordinada, e o sujeito da principal, ele recebe papel temático em ambas. Por exemplo, Mary hoped to kiss John. Então, nessa sentença você tem Mary hoped,
to kiss John. Mary recebe um papel na subordinada, porque ela é que é a beijadora, no caso, então ela recebe um papel temático na subordinada. Porém, ela também recebe um papel temático na principal, porque quando você fala Mary hoped, ela esperava alguma coisa. Então ela tem dois papéis temáticos, a de esperadora e a de beijadora. Então, isso é uma sentença controle. A gente viu que papel temático ele é atribuído em DS. Então, onde que Maria recebe o papel temático? Na posição lá da subordinada ou na posição da principal? Se ela receber o papel temático dela lá na subordinada, ela não vai poder se mover para receber o papel temático na posição principal, porque DS é pré-movimento. Ou seja, a gente teria uma contradição, porque ela precisa ir para aquela posição receber papel temático, mas ela só poderia se mover depois de DS. Então, a gente teria uma derivação que fracassaria. Então, o que a gente assume é que na posição de sujeito da subordinada tem um elemento que é um elemento tipo um elemento pronominal, só que ele é foneticamente nulo, a gente não ouve ele. Ele é chamado de pro, que no português geralmente é traduzido como prosão, e esse elemento é que recebe o papel temático de beijador. Enquanto que Maria, ela só vai entrar na estrutura como sujeito da principal. E lá ela vai receber o papel temático dela, que é o papel temático de esperadora, por exemplo. Maria vai ser, de alguma forma, coindexada com esse pro, de modo que a gente interprete que ela é tanto sujeito da oração matriz, como sujeito da oração subordinada. Estruturas de alçamento são semelhantes às estruturas de controle, ou seja, você tem uma oração matriz e uma subordinada. No entanto, o verbo da matriz ele não atribui papel temático. Então você pode falar que o elemento ele nasce ali na posição de sujeito da subordinada e ele é alçado para a posição de sujeito da matriz. Um exemplo disso é a sentença Mary seems to kiss John. Aqui, seems não atribui nenhum papel temático, tipo, alguma coisa como parece que a Mary beijou o João. A Mary ela não é uma parecedora. Então, não teria nenhum problema a gente assumir que Mary ela entra na derivação ali na posição de sujeito, recebe o papel temático dela de beijadora de João e só depois ela se move para a posição de sujeito na estrutura superficial. Como a gente pode ver, a DS tem um papel fundamental em distinguir estruturas de alçamento e estruturas de controle, porque por mais que elas sejam parecidas, ou seja, você tem um sujeito, um verbo na matriz e um verbo na subordinada, a estrutura profunda dela seria diferente. Em uma, o sujeito da matriz controla um pronome vazio na subordinada, em outra, o sujeito ele na verdade surgiu da subordinada e é alçado para a matriz. Os autores mostram que não é preciso recorrer ao conceito de estrutura profunda para explicar a diferença entre alçamento e controle. Vamos assumir um princípio, chamado TRAP. TRAP é a abreviação de Theta Role Assignment Principle. Segundo esse princípio, os papéis temáticos eles só podem ser atribuídos através de merge, ou seja, quando você tem aquela operação que junta duas coisas. Então, se você juntar com a Maria nas sentenças de controle, ela precisa de dois papéis temáticos, um na matriz e um na subordinada. Se você coloca ela na subordinada primeiro, ela vai receber o papel temático de beijadora, de to kiss John, e aí ela não conseguiria receber o papel temático da matriz, porque movimento seria uma operação mais complexa, que segundo o Trap, o papel temático ele não poderia ser atribuído através da operação de movimento, só através da operação merge. Os autores mostram como alguns tipos de relativa não vão corroborar essa estrutura profunda. Por exemplo, tomemos a sentença, ele só conversa com quem ele concorda. Você tem esse com quem, ele exerceria uma função de argumento em dois lugares. Ele conversa com quem, ele concorda com quem. Como com quem teria essa dupla função como complemento? A gente poderia assumir que com quem ele nasce ali na relativa, ele concorda com quem, e aí ele se move
No entanto, como ambos os verbos eles atribuem papel temático, isso não é possível, porque em DS não tem movimento. Ele precisaria receber o papel temático nas duas posições, só que ele não poderia se mover de uma para outra. Então a gente viu que não pode ter um movimento de com quem, da relativa para outra posição. A gente não poderia falar aqui também que na relativa a gente tem um certo operador nulo e que na outra posição é a posição onde a gente realmente tem um com quem. Os autores vão mostrar que não, porque segundo a proposta que eles estão seguindo, sintagmas preposicionais eles não podem ser operadores nulos. Então, como aqui com quem é o sintagma preposicional, você pode ver por causa da preposição com, então a proposta de um operador nulo ela não é viável. Os autores mostram que se você não assumir uma estrutura profunda, então as operações de merge e movimento podem intercalar, e aí você consegue explicar esses tipos de relativas. Porque o com quem ele entraria na derivação lá como objeto do concorda, então ele concorda com quem, então você teria um merge, depois você teria um move, ele se moveria lá para ele conversa com quem, e depois disso você teria outros merge. Então, se você permite que merge e movimento intercalem, você consegue explicar essa estrutura, essa sentença. No entanto, você precisa dispensar a estrutura profunda. Um outro tipo de construção que podem ser empregadas como argumentos são as chamadas tough constructions, como por exemplo, Moby Dick is hard for Bill to read. Qual é o problema desse tipo de construção? A gente pode ver que o elemento Moby Dick está na posição de sujeito dessa oração, porque ele desencadeia a concordância. No entanto, eles recebem o papel temático deles lá embaixo, do read, porque eles são a coisa lida. Então, a gente tem que explicar como que ele recebe o papel temático do verbo lá embaixo, enquanto ocupando a posição de sujeito. Você pode falar, é só você assumir que ele tem um merge lá embaixo, recebe o papel temático através do trap, e aí ele se move. No entanto, o traço que ele deixaria é um elemento anafórico, e esse elemento ele não seria governado no seu domínio local. Por esse motivo, a derivação ela deveria fracassar, uma vez que a gente teria a violação do princípio A. A seção 4 desse capítulo vai apresentar o modelo que a gente está assumindo agora no minimalismo para a formação de estruturas. Então, a gente teria a operação merge, que já vimos que é a operação junte, e teríamos a operação move, então, que é uma operação que move os itens. No minimalismo, há uma coisa chamada numeração, que seria a lista que vai compor os itens que vão formar uma sentença. Então, nessa lista estaria coisas como ganhar, Maria, Prêmio Nobel. E a partir de uma operação conhecida como select, ou selecione, um item seria retirado dessa numeração. Por exemplo, eu retiraria o item Prêmio Nobel, através da operação select, e outra operação select retiraria o, formando o Prêmio Nobel, através da operação merge. Posteriormente, eu conseguiria, através de outra operação select, retirar o ganhar, e através de outra operação merge, juntar com o que eu já juntei antes, formando ganhar o Prêmio Nobel. Por fim, uma outra operação select retiraria Maria da numeração e uma outra operação merge juntaria Maria com a estrutura que eu já tenho, formando Maria ganhou o Prêmio Nobel. Então, o componente transformacional ele opera com 3 operações: select, merge e move. Então ele constrói uma estrutura e a partir de um ponto vai ocorrer spell out, no qual essa estrutura ela vai ser enviada para PF para dar um som ou sinais e também vai ser enviado para LF para atribuir um significado. Isso resume a nossa apresentação do capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.